Olá a todos. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão a pagar cursos, a pagar conferências, para ouvir coachings, para ouvir gente que está muito treinada em falar determinadas frases feitas e que provocam, estimulam, ou procuram motivar e estimular quem os ouve para terem novos sonhos, para terem uma nova visão para o futuro da vida. Infelizmente, isso funciona com um ou com dois e nem sempre tem a perna à medida da calça. As pernas em cima de determinadas frases e de determinados cursos de autoajuda, muitas das vezes provocam nas pessoas um investimento das suas vidas e até financeiro, em que muitas das vezes, então, assim, a perna se torna um pouco mais comprida e as calças ficam curtas, as pessoas baralham-se todas, ficam felizes no princípio por terem o curso e acho que toda aquela motivação, o conjunto das 5, 6, 10, 20 regras vai funcionar na perfeição e toda a gente está à procura hoje de chaves mágicas para ter um futuro mais feliz que, de acordo com esse tipo de ensinos, um futuro mais feliz associa-se a brilho em termos materiais e financeiros. Ora bem, nós que nos consideramos cristãos, independentemente se somos católicos, evangélicos, se considera-se protestante, adventista, eu estou a falar para quem se considera cristão. Nós procuramos aplicar as histórias, e não só as histórias, mas todo aquele ensino em cima de algumas reações e ações da parte dos discípulos em que Jesus trazia, e são esses ensinos que nos servem de base para o nosso pensamento. Na verdade, muitos de nós, na verdade é assim, todo o ser humano é atingido pelo mal e pelo bom. Ponto final. Mas em muitos de nós temos uma propensa vontade ao pessimismo. Nós somos muito fáceis de ser pessimistas. Muitos de nós desenvolvemos geradoras de morte dentro de nós. Essa morte vai crescendo de tal maneira que nós não deixamos de ver sonhos que queríamos ver realizados. Sonhos esses que não têm nada a ver com caprichos, nem com egoísmo. São sonhos. Não há nada de errado nisso. São desejos que nós temos no nosso coração. Essa morte procura destruir o bem que há em nós. Essa morte procura engolir a paz que está dentro de nós. Essa morte é gerada de tal maneira e muitas das vezes não cresce apenas dentro de nós, mas se move por aqueles que nos rodeiam, que sem entender nada daquilo que nós estamos aqui a falar, ajudam a desenvolver esta espécie, entre aspas, de nevoeiro, a que eu chamo de morte. E se nós não tivermos cuidado de parar e de lidar com estas situações, a nossa vida não faz sentido. E isto seria bom se eu estivesse aqui a papaguear, como dizia uma amiga minha, e que fosse apenas isso, fosse apenas banha da cobra. Mas não é nem apenas, nem deixa de ser, não é banha da cobra, é aquilo que eu acredito e tem sido aquilo em que eu me tenho firmado e me tenho salvado das inúmeras situações negativas que têm batido à porta da minha vida. Têm sido muitas. E não sou só eu, como é óbvio, todos nós. E quanto mais velhos nós ficamos, mais será assim. Nós temos momentos bons, temos momentos maus. Mas temos momentos maus que, conforme nós temos falado, que são as tais tempestades que vêm contra a casa, que também nos vão fortalecendo mediante as nossas determinações. Mas, na verdade, temos que ter cuidado. Eu quero lembrar um vídeo que eu fiz aqui há pouco tempo, acerca do
do medo dos outros e o colar dos porcos. Nós, na verdade, muitas das vezes passamos daquilo que é precioso da nossa vida para outras pessoas, confiamos, nos entregamos e depois, quando há costas voltadas, essas pérolas para nós são pérolas, mas para essas pessoas não passa de porcaria e são pisadas, são achincalhadas. Mas nós não podemos continuar sendo eternas crianças e continuar no chorar sobre o leite derramado. Tudo isto é Pedro quem nos ensina também. Toda e qualquer tribulação deve provocar em nós paciência, perseverança, e a nossa fé vai sendo testada e provada. Isto só deve fazer com que, cada vez mais, nós possamos estar determinados a continuar o nosso caminho para o alvo, como diz Paulo, que nos foi proposto. Esse alvo é a estatura de maturidade de Cristo Jesus. Então, eu vou ler uma passagem para vocês que nos ajuda um bocadinho a entender o que é que são estes geradores de morte, estando em nós ou estando naqueles que nos rodeiam, mas que não deixa de passar também para nós. Lucas 9:57 diz assim: indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus se referindo a ele mesmo, não tem onde reclinar a cabeça. Não há suporte por trás dele. Não há promessa de pagamento de salário. Disse a outro, Jesus agora é que vai falar: segue-me. Isto, ele dirigiu-se a outro indivíduo. Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro que estava a ouvir a conversa, toda aquela conversa, e entra aqui falando, sem ninguém lhe perguntar nada, mas oferece. Mas ao se oferecer, ele disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós vemos aqui coisas muito interessantes, e Jesus nunca dava ponto sem nó. Nunca. Ele recebe uma espécie de um discípulo apaixonadíssimo por ele: Senhor, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus, quando olha para as pessoas, ele vê o coração. E ele vai direito a um ponto, porque este homem era um homem que era habituado a ser pago. Em Mateus, no capítulo 8, está lá este versículo bíblico e fala que é um escriba. Um escriba era um assalariado para copiar as escrituras, além de que era um entendido. Este homem estava habituado a ser um assalariado dentro daquilo que nós chamamos de clero hoje, para ajudar melhor. Ora bem, e Jesus olha para este homem e diz: olha, eu não te posso prometer que vais receber salário. Eu, filho do homem, como ele se apresentava, como ele gostava de se identificar com a humanidade, como ele gostava de se identificar consigo e comigo, ele diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho contas bancárias, não tenho contas offshore, não tenho algo que te possa servir de segurança. Bom, de facto não é ponto sem nó, porque para falar assim para um escriba, isto obviamente que fez com que o escriba fosse pensar. Porque é isto também que Jesus nos provoca. Jesus nos provoca ao pensamento, e eu tenho pedido sempre para que as pessoas tenham um pensamento crítico, dentro e fora das igrejas, dentro e fora das suas comunidades, que não aceitem tudo que vos põe à vossa frente.
mas que vocês tenham conhecimento dos ensinamentos de Jesus e que esses ensinamentos sirvam para filtrar o que vos estão a ensinar. Muito bem. Então, entretanto, depois desta resposta, é Jesus que fala para o outro: segue-me. E ele disse: deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Foi o que este homem se lembrou. E provavelmente seria talvez o filho mais próximo para tomar conta do pai. A questão aqui é que imediatamente ele encontra uma desculpa para que Jesus não se precipite. Veja só se me está a entender. Porque Jesus, conhecendo o coração das pessoas, Jesus conhecendo com quem ele estava a falar, por isso é que ele diz que a oração não tem muito a ver com o nosso falar, mas tem a ver com o nosso ouvir. Ouvir com os ouvidos do coração. Porque Deus, o Pai, Deus na sua essência, Deus na sua trindade, eles sabem perfeitamente bem quem está à sua frente. Eles conhecem o meu coração, sabem quando é que eu estou errado, na minha forma de pensar, na minha forma de sentir. Deus sabe. Peço desculpa. Então, muitas das vezes é relatado aqui pelos evangelistas, em que diz assim: Jesus, conhecendo o seu coração ou os seus corações, disse. E é aqui que Jesus dá uma resposta que, obviamente, que deixa este homem também a pensar. Deixa este homem a pensar, e com certeza que se calhar já ficámos muitos de nós a pensar sobre isto, porque ele disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Por isso é que eu fui buscar o título deste vídeo: Gerador de Morte. Geradores de morte. O que é que está em nós que gera? Em vez de gerar vida, gera morte, gera tristeza, gera infelicidade. O que é que pode estar em nós? Muito bem. Entretanto, há outro indivíduo, eles estão a andar, vão pelo caminho, mas há outro indivíduo que está a acompanhar Jesus e mete-se na conversa e diz que eu te seguirei, mas deixa-me despedir dos que estão da minha casa. Mais uma promessa, mais uma conversa. E de facto é assim, nós conversas há muitas, palavras há muitas. E costuma-se dizer: palavras levas ao vento, mas tomem atenção. Vou repetir o que disse. Jesus não dava ponto sem nó. E as palavras de Jesus, disse ele próprio, que são espírito e são vida. As palavras de Jesus geram vida em nós. E ele diz que, então, dá uma resposta. Parece em termos que é uma conclusão para a conversa. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu já vou a este versículo. Mas se vocês repararem, nos vários versículos 59, 60 e 61, há várias palavras que eu quero sublinhar aqui. No versículo 59, o homem pede: deixa-me que eu vá enterrar o meu pai. Eu vá. O versículo 60 diz: deixa e vai. O versículo 61, há uma palavra que é o despedir da minha família. Todas estas palavras estão nas suas formas gregas, têm como origem uma palavra que é apo. E todas elas, embora um pouquinho diferentes nos seus significados, e aqui o nosso português podemos usá-lo bem, porque mostra claramente a intenção de Jesus, mas todas elas, a começar desta raiz, falam de separação. De separação, mas em termos de uma determinação. É isto que Jesus está a falar. De facto, quando Jesus responde a este escriba, Jesus percebe que há alguma coisa no coração daquele homem que ele sabe que precisa ser arrancado. Quando Jesus disse àquele jovem rico que, olha, falta-te uma coisa,
vende tudo o que tens, dá aos pobres e vem atrás de mim, vem e segue-me. Nós não vemos Jesus a falar isso para Nicodemos. Para Nicodemos foi outra coisa. Tu precisas nascer de novo, Nicodemos. E, no entanto, Nicodemos pertencia a uma classe que também não era nada pobre. Mas Jesus já não tocou aí no dinheiro. Jesus tocou numa consciência. Por exemplo, para a mulher samaritana, Jesus lhe diz, olha, se tu conhecesses, se tu tivesses o conhecimento de quem é que está a falar contigo, rios de água viva fluiriam do teu ventre. Não é? Há várias conversas mas ao fim e ao cabo vai tudo parar ao mesmo. Então Jesus conhece os corações de cada um e Jesus percebe que há aqui vários embaraços. E quando ele está a dizer, está a falar, Jesus está a tocar no ponto do salário, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, portanto não esperes de mim uma recompensa financeira. É porque este homem estava habituado a isto. E seguir Jesus não tem a ver com dinheiro, que pode, na verdade, ser um grande embaraço. Eu tenho visto muita gente embaraçada com questões de dinheiro. Eu vejo muita gente embaraçada. Como diz o autor aos Hebreus, há determinadas coisas em nós, pecado, que ele chama pecado que está agarrado, que está afirmado, coisas que nós não queremos largar. E não é porque você errou aqui ou errou ali, ou porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos. Presta atenção, estou a falar de coisas que nós sabemos que estão dentro de nós e que nós não queremos largar. Mas o Hebreus fala também, não só o pecado, mas os embaraços. Eu tenho visto muita gente embaraçada. Eu lembro-me de olhar para um cristão com o qual eu me dou bem com ele, nós já chegamos a falar inclusive sobre isso, em que ele andava de igreja em igreja procurando o pastor que fizesse a oração mais forte para ver qual era a igreja que lhe rendia mais. Percebe? Para ver onde é que havia ali a mágica de Deus, para ver qual era a igreja que podia produzir mais prosperidade financeira. E isto cegou de tal maneira que ele perdeu quase tudo. Agora, eu estou a falar de um caso apenas, mas em 30 e tal anos de igreja e de lidar quer com pastores, quer com muita gente, eu tenho visto o dinheiro ser mesmo a causa de muita desgraça. O dinheiro aqui, como a Bíblia nos ensina, é a raiz de todo o mal. Não é o dinheiro em si. É quando o dinheiro forma raiz dentro de nós. É quando o dinheiro é elevado à categoria de Deus, como disse Jesus, usou a palavra mamon. É quando o dinheiro tem um poder sobre nós, de tal maneira em que nós apenas concentramos a nossa vida em nós próprios e nos nossos à nossa volta e tornamos-nos egoístas. Pura e simplesmente, nós não usamos mais nada da nossa vida para abençoar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Nós nos fechamos. Por causa do dinheiro, por causa das posições financeiras, casamentos ou supostos casamentos são efetuados. Nós assistimos agora a esta moça que foi assassinada no Luxemburgo, uma portuguesa, onde havia, e as coisas estão em investigação, eu estou a falar aquilo que eu vi na televisão, como vocês, mas havia um contrato de casamento. Há casamentos por conveniência. Isto nunca gera felicidade. Isto nunca gera entendimento. Eu conheci casais em que ou o marido ou a esposa tinham problemas financeiros e não se conseguem ver livre deles porque não os enfrentam na realidade. Porquê? Porque há pessoas que têm problemas de gerir a sua vida financeira. Há pessoas que por natureza, assim como, por exemplo, há pessoas viciadas no jogo, há pessoas viciadas no álcool. São alcoólicos que, para fazerem qualquer coisa, eles têm que tomar uma dose de whisky ou de outra coisa qualquer para que o seu organismo funcione em perfeitas condições. Estas pessoas só são libertas se elas reconhecerem que têm, de facto, um problema e que estão doentes. Da mesma forma, estas pessoas que são descontroladas financeiramente, elas têm um problema.
Se vocês ouvirem ressonar aqui no vídeo, se aparecer este som de estar a ressonar, é uma cadelinha velhinha que eu tenho aqui em casa, que foi adotada e que é tratada com muito carinho, e ela, quando ferra a dormir, ressona, penso eu, mais do que eu. Portanto, é só um aviso. Se ouvirem um ressonar de fundo, já sabem que é isso. Portanto, nós estamos a falar, de facto, de pessoas com graves problemas financeiros, não por causa da sua situação financeira em si, mas por causa da forma em como a pessoa se embrulha de tal maneira que ela não consegue separar o certo do errado. E casamentos não são mantidos muitas das vezes por causa disso, porque a pessoa não quer admitir a sua falha, não quer admitir o seu erro. E eu vi muito casal partido e magoado, porque, sei lá, eu estou-me a lembrar agora de um casal já até com uma certa idade, em que desapareceu muito dinheiro, sem que o marido, quando o marido deu por isso, isso trouxe-lhe um desgosto tremendo. Mais tarde, isso provocou um suicídio. Eu não digo que fosse por causa disso, mas talvez isso ajudasse bastante, em que a esposa nunca admitiu o que é que tinha feito ao dinheiro. Mas só Deus sabe, mas tudo. Nós, dentro da igreja, nós vamos lidando com situações muito complicadas. Assim como há maridos que perderam tudo, a família tudo, porque estavam de tal maneira envolvidos no jogo, de uma forma secreta, que eles acabam por perder tudo. E estamos a falar de embaraços financeiros, são geradores que nos trazem morte. Mas depois Jesus fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ele está a dizer que ia enterrar primeiro o pai. Quando Jesus responde isto, obviamente que é para o chocar um bocadinho. Deixa os que geram morte enterrar aquilo que eles próprios produzem. Jesus diz, deixa aqueles que geram morte, que produzem morte, que vivem na morte, enterrar os seus próprios mortos. Deixa aqueles que estão na morte pode ser daquilo que você quiser pensar, tratar exatamente daquilo que eles percebem. Tu não, tu vai e anuncia a vida. Quando Jesus diz anuncia o Evangelho, anuncia o Reino, é anunciar a vida. O que Jesus lhe está a dizer é, em mim, tu sais da morte para a vida. A questão daqui do pai, desta responsabilidade parental, parece que Jesus está a ser muito frio de sentimentos. Jesus não está a perder tempo. Jesus não está a pôr paninhos quentes. Jesus está a ir diretamente ao centro do coração daquele indivíduo. Entenda isto. E isto é de propósito para o confrontar. Este é o juízo de Deus. É sempre a verdade. Nós podemos enganar muita gente que está à nossa volta. Não enganamos a todos. Nós podemos enganar por muito tempo determinadas pessoas, mas não conseguimos enganar durante o tempo todo. Mas há uma coisa que nós conseguimos enganar, é a nós próprios. Nós vamos nos enganando a nós próprios. E Jesus não está aqui a pôr paninhos quentes, Jesus está a confrontá-lo. E está-lhe a mostrar o que é vida e o que é morte. Depois, o versículo 62, em resposta àquele homem, e não só, e depois a fechar a conversa, o homem que se queria despedir da família, e todas as palavras aqui usadas, está a falar de decisão. Então primeiro deixa-me enterrar o meu pai, que vai, o meu pai, deixa-me tratar das coisas, eles estão a empatar, mas Jesus é muito claro. Ele diz a um, deixa e vai. Separa-te daquilo que é morte e vai para a vida. E no fim eu vou terminar com isto, que é o seguinte. Quando eu entrei para a igreja e comecei a ouvir este versículo, eu sempre entendi, primeiro, que o reino de Deus era quando eu morresse, eu ia para o céu. Só mais tarde é que percebi, quando Jesus diz
que o reino de Deus, ele chega, Jesus chega, se apresenta, diz, o reino de Deus está próximo. Ele não está a dizer, está próximo, olha, é que está a chegar. Ele não é essa proximidade. Jesus está a falar de proximidade. Olha, o reino de Deus está próximo. Como quem diz, o reino de Deus está em mim e eu estou aqui. Está próximo de vocês. Creiam. O crer é ir. Quando nós cremos, nós absorvemos. É isto que Jesus também disse a Nicodemos. Tu nesta consciência, Nicodemos, tu nasces de novo, crendo, abraçando, entrando. O reino de Deus se manifesta não de forma visível, não de forma aparente, mas se manifesta pelo poder do Espírito, e é aqui que o reino de Deus manifesta o seu amor, a sua paz, a sua coerência, a sua bondade, a sua paciência, a sua alegria, a sua fidelidade. São nomes que vai surgindo na mente de Paulo, em que Paulo escreve lá aos Gálatas 5:22, que tanto é ensinado nas igrejas. E infelizmente tão pouco vivido. Porque o reino de Deus não está nas organizações. O reino de Deus, crendo você, está em si. E quando Jesus diz aquele que lança a mão no arado, Jesus está a dar um exemplo típico daquilo que acontecia naquela altura. Os arados cravavam na terra, puxados por animais. Se a pessoa que está a agarrar no arado, se ele estivesse constantemente a olhar para trás, o rego da terra que estava a ser aberto saía torto. E por isso é que Jesus disse, aquele que está sempre a olhar para trás. E sempre a olhar para trás é com o coração preso. Jesus está a falar para 3 homens. Um disse-lhe para ele seguir, os outros ofereceram-se. Mas Jesus está a falar para aquela gente que dizem que eram discípulos, que dizem, Jesus, conta comigo. Isso todos nós temos. Oh, João Carlos, conta comigo. Podes contar comigo. Não, nós contamos é com Jesus. E contamos com aqueles ou aquelas que de facto forem caminhando connosco. Caminhando connosco não significa que tenham que estar ao nosso lado fisicamente. Podem estar a milhares de quilómetros de distância e estão a caminhar connosco. Entende? Nós estamos no mesmo espírito, no mesmo propósito. Mas não pode é de ser de basófia, não pode ser conversa fiada. Conta comigo, conta connosco. Nós somos chamados a caminhar juntos, dentro do mesmo propósito, mesmo discordando. Não há problema na discordância. Há problema é na motivação. Então, Jesus está a falar para um grupo de gente que, depois de terem observado Jesus a salvar a levantar um jovem, depois de terem observado também já tanta coisa da parte de Jesus, então nós estamos a ver estes homens que querem ser soldados fiéis e Jesus está aí diretamente ao coração e termina a conversa. Não és apto para o reino. Apto tem a ver não com capacidades de estudo, não com capacidades de linguística, com conhecimentos de filosofia, ou de grego, ou de hebraico, ou de outra coisa qualquer. Tudo isso são ferramentas, mas não é isso que Jesus está a falar. Não é isso que Jesus está a falar. Jesus está a falar, não de uma boa oratória, mas Jesus está a falar de um coração cheio de amor. Cheio de amor, amigos. Porque quem olha para trás está sempre embaraçado. Quem olha para trás não se consegue ver livre das mentiras. Quem olha para trás não se consegue ver livre dos esquemas. Quem olha para trás, o dinheiro vai ser sempre mais importante do que a fé. O dinheiro vai ser sempre mais importante do que o amor. Quem olha para trás, ele vai ou ela vai preferir sacrificar um casamento em troca de um capricho. Quem olha para trás sempre pensa na sua estabilidade. Mas é errado nós pensarmos na nossa estabilidade. Não, amigos. O errado está a pôr em pôr a carroça à frente dos bois. Porque Jesus nunca teve problemas em dizer que abençoava. Jesus só apenas disse. Prosperidade para Jesus apenas se resume nisto. Para buscarmos o reino e a sua justiça.
aquilo que é justo, aquilo que é verdade, tudo o resto nos é acrescentado. Portanto, não estou a ver aqui um desejo em que Jesus quer que nós sejamos pobres. Ele diz que tudo o resto é acrescentado. Agora, pode haver coisas que nós queiramos acrescentado, mas se calhar que não são boas para nós, e Deus não permite uma coisa dessas. Aquilo que eu estou a dizer a vocês e a mim próprio é que nós permitimos que cada vez que nós estarmos a olhar para trás, para as mágoas que nos fizeram. Olha, você às vezes encontra gente tão ofendida porque disseram mal de si. Eu já fiquei ofendido também. Já não gostei que dissessem mal de mim. Já tive gente que por má informação vieram-me cumprimentar e vieram a avisar. E os avisos dessas... E não foi só uma pessoa. E isto, sabe, foi provocado pela boca de alguém. Pessoas que são enganadas, com informações falsas a meu respeito, vêm-me abraçar e dizem, epá, não faças isto, epá, não faças aquilo. E as pessoas não sabem o que é que estão a falar. E às vezes, a resposta que eu dou a essas pessoas é ficar calado. Porque eu não vou alimentar aquilo que o próprio diabo já semeou no coração do outro e no coração daquela pessoa. Às vezes, tenho a oportunidade de falar a verdade. Outras as vezes eu tenho que me calar, eu tenho que esperar em Deus, e Deus é Deus. Então, as raízes da amargura. E eu já passei momentos críticos, momentos de profunda tristeza. Profunda tristeza. De más escolhas que eu fiz e de gente que me fez mal. E que se limpou à minha custa. São duas coisas que me deixou profundamente triste. Escolhas que eu fiz erradas deixam-me profundamente triste, e de gente que me fez mal e se limpou, sujando-me a mim, percebe? Virou o plano ao contrário. E nós não podemos estar a olhar para trás. Eu estou a falar para mim próprio. Agora, é fácil isto que eu estou aqui a dizer? Não, não é fácil. E é um indivíduo com 56 anos que está a falar aqui estas coisas. Não é fácil. Mas todas estas palavras que foram usadas aqui, deixa, vai, são palavras que nos explicam, nos falam de separação e determinação. Deixa aquilo que te gera morte. Vai para a vida. Vai para aquilo que é vida. Ah, mas dizem mal de mim. Deixa, vai. Vai, não percas tempo. Vai. Relaxa. Para quê? Para que o teu coração se encha da natureza do reino de Deus, da paz, da alegria, da coerência, para que nós possamos ser pessoas coerentes. Para que possamos ser pessoas coerentes. Para que possamos ser pessoas com paciência. Para que possamos, cada vez mais, para que possamos ser pessoas que possamos ter o discernimento de dar a outra face. Não é ser otário. Dar a outra face é ver o problema por outro prisma. É caminhar uma milha a mais na linguagem de Jesus. É não retaliar. Dói muito não dizer determinadas verdades. Dói não chegar ao pé de alguém que nos fez tanto mal ou que nos continua a fazer. Dói não chegar... Mas dizer o quê? A uma pessoa cujo coração está fechado? Não dá. Então o que eu faço é pedir a Deus que abrace essa pessoa no seu amor. Para que seja o amor de Deus a quebrar o coração daquela pessoa. Para que ela possa ser salva dela própria. Entende? Desculpa aqui a redundância das palavras, mas nós precisamos de ser salvos de nós próprios. Isto só acontece... E nós só vemos o reino quando, na verdade, Deus nos abraça e aperta o nosso coração e preenche o nosso coração no seu amor.
Nós só conhecemos o amor de Deus quando nós decidimos amar a Ele. É uma junção. Isto não se aprende nas faculdades de teologia, nem de outra disciplina qualquer. Não se aprende pela prática da vida, aprende-se, mas isto é uma essência. É a própria pessoa de Deus. João já bem velhinho, e olha que João já bem velhinho, e se vocês forem ler aqui o capítulo 9 aqui para trás, João até queria mandar vir fogo do céu para queimar uns fulanos que lá andavam. João e o irmão eram chamados os filhos do trovão, era gente do mar, que apesar de ele ser novo aqui, mas era gente que fervia em pouca água, tal como Pedro. Mas repare, João no fim da vida, ele diz: quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas porque é que, se Deus fosse amor, porque é que acontece tanta desgraça? Por causa dos nossos corações que são maus. Nós. Por isso, amigos, deixe todo o embaraço, não olhe para trás, larga o embaraço. Como Jesus disse àquele homem, deixa e vai. Deixa a morte, vai para a vida. Larga o embaraço. Larga aquilo que te prejudica e que te impede de andar. Tira a venda dos teus olhos, tira a venda do teu coração. Quando eu lido com pessoas muito teimosas, aquilo que eu peço e oro, e peço mesmo às pessoas, é que parem de ouvir apenas com os ouvidos físicos, mas ouçam com os ouvidos do coração. Porque Jesus disse que uma pessoa só pode ser curada, citando Isaías, ele diz que a pessoa só pode ser curada se ouvir com os ouvidos e ver com os olhos do coração e receba. Aí sim, Jesus diz que a pessoa pode ser curada. E curada aí é a pessoa nós mudamos e vamos nos transformando. E é aí que nós provamos e vemos que Deus é bom. Na sua paz, no seu amor, na sua alegria, na sua força. Deus sempre usa pessoas que depois estão ao nosso lado. Deus usa pessoas cheias de amor e se encostam a nós, nos dão a mão. Nós passamos por momentos de solidão, porque isso também nos faz falta. Mas Deus traz sempre pessoas também para nos ajudar. Nós não estamos tão sozinhos conforme muitas das vezes nós pensamos. Então, geradores de morte, diga não. Faça o que Jesus diz. Deixa a morte. Vai para a vida. Um abraço a todos. Se gostou, subscreva, ponha um gosto, clique no sininho para receber as notificações. Mas isto só pode ser feito diretamente através do canal do YouTube. Não pode ser feito através do Facebook, a não ser que depois você inicie a sessão. Mas se entrar diretamente pelo YouTube, o nome do canal já sabe, é João Carlos Sousa, fica mais fácil. Um abraço a todos.